E até pegando gancho no que o Guilherme falou, né? A gente, com essa nossa premissa máquina do esporte, né, George? Opa. De tentarmos sempre trazer diferentes esportes, diferentes modalidades, que a gente que trabalha com isso sabe que o esporte é feito de um pouco de tudo. Então vamos chamar ao palco... Diferentes visões também. Visões, sempre. Vamos chamar ao palco os nossos debatedores Opa. para agora, para falar exatamente da corrida, que está cada vez mais no centro da conversa neste ano de 2026. Começa com o Arthur, por favor. Arthur Traukzinski. Mandei bem ou não? Não, é ele que vai dizer. Quase. 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 Aline Cupido, Natália Leão e Daniel Krutman, por favor, venham para nós. Venham ao palco. O Krutman sempre faz a chegada chegando. Ele vem direto do futuro, né? Como um bom futurista. Olha a sua foto e até sente no lugar correspondente. Obrigado, Nath. Muito bem, gente. Krutman, você é o... Alô, som. Agora. Olha lá. Acabou. Som. Boa sorte, gente. Muito obrigado. Bom trabalho a vocês. Esse está desligado. Pronto, eu vou deixar o meu aqui. Tchau. Pronto. Tá ótimo aqui. Estamos à vontade. Bom dia, boa tarde. Acho que antecedemos o almoço aqui. É a última antes do almoço, não? Exatamente. Pô, que maravilha. Então vamos lá, segura aí a fome e bora falar do nosso assunto preferido aqui, dessa turma que está no palco, que é corrida de rua. E aí, quando o Eric me avisou que o tema do fórum ia ser Copa do Mundo, eu falei, quê? Do quê que você está falando? Copa do Mundo? Vai ter? E aí eu quero entender com essa turma se eu que estou dentro de uma bolha muito fechada ou se é isso mesmo, se a Copa está um pouco menos aquecida também por causa da nossa galera, da nossa comunidade, dos corredores, que são mais de 15 milhões de pessoas no Brasil, milhões e milhões de pessoas no mundo. E será que nós não estamos num momento em que os esportes que a gente pratica estão mais protagonistas dentro de um universo social do que os esportes que a gente é espectador? Eu quero entender isso. Eu queria também que vocês se apresentassem. Bom, só para dizer, meu nome é Daniel Krutman, sou CEO do Ticket Sports, futurista, enfim, especialista em consumo, formado aqui nessa casa maravilhosa, SPM, então uma honra para mim estar aqui. Então, queria chamar, nessa ordem aqui mesmo, Nath, Aline e Tuca para falar um pouco o que vocês sentiram desse tema. E a gente foi convidado para falar de Copa, mas a gente vai falar de outra coisa que está super pegando na nossa vida. Nath. Bom dia, pessoal. Eu sou a Nath Leão, sou jornalista, especialista em esporte, estrategista de marketing também nessa área de esporte. Eu diria que, além de sermos milhões de corredores, somos milhões bem barulhentos, né? Especialmente nas redes sociais. Então, sinto que quanto mais a gente consome, a gente fica realmente com essa impressão de que só se fala de corrida e só existe corrida, né? A gente, de fato, é muito barulhento e a gente é bairrista, a gente é clubista, né? A gente começa a se reproduzir em cativeiro. Assim. O corredor só anda com o corredor, só fala com o corredor. Então, acho que, sim, isso passa um pouco para a gente, essa impressão de que só existe a corrida e só está se falando disso. Porque a gente monopoliza a narrativa nesse sentido. Eu aqui falando do ponto de vista de produção de conteúdo, né? A gente está produzindo muito conteúdo sobre corrida. Não só as marcas, como os atletas. Acho muito válido isso que você traz de... É um esporte em que a gente é protagonista. A gente não é só espectador. No entanto, eu acho que a gente ainda... está um pouco longe da Copa pensando em redes sociais, né, na lógica das redes sociais, que é tudo muito em cima do momento. E depois volto a isso, mas eu acho que, além de ser clubista, a gente, na corrida, valoriza muito a comunidade. Então, eu acho que, um pouquinho mais para frente, a gente vai conseguir costurar esses dois esportes. Eu acho que a gente, sim, vai querer correr durante a Copa, mas sim vai querer tomar uma cerveja torcendo depois do longão.
Com certeza. Bom, eu sou a Aline, eu sou gerente de marketing da Fisia, eu lidero hoje marketing de corrida. Então, além disso, né, corredora, maratonista. Então, fico muito entusiasmada com esse convite, também fiz SPM, então muito bom voltar depois de muitos anos. Bons filhos a casa torna. E eu acho que assim, essa é uma conversa também que a gente tem que ter um pouco de cuidado. E aí eu vou entrar um pouco nisso que a Nath falou, né, e concordo plenamente com toda essa questão de que eu acho que a corrida ela saiu desse lugar do hype, né? Acho que toda a tendência ela nasce no nicho e ela se expande a partir do momento que você cria e você muda o mercado, você muda a forma como as pessoas consomem esse tipo de coisa, você muda comportamento, né? Então a gente vê uma geração cada vez mais ligada no wellness. Então sim, a gente fala que a corrida não é mais só um esporte, eu acho que ele é um movimento cultural e social muito importante. Do outro lado, a gente tem, obviamente, a Copa do Mundo. E por que eu falo que a gente tem que ter um pouco de cuidado? A Copa do Mundo, ainda assim, é o maior fenômeno esportivo do mundo. Isso é inegável. Então, acho que muito perto disso. A gente ainda não está lá em termos de como a gente consome. A corrida é um assunto muito mais perene, né? Então, se fala muito mais de corrida no aspecto da consistência enquanto esporte, mas quando a gente olha para a Copa do Mundo, é inegável o tamanho e a potência que a gente tem. E aqui eu estou tentando não ser muito enviesada, né, do ponto de vista de corredora, mas também trazendo um pouco do ponto de vista de quem trabalha com uma marca que fala das duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando a gente, né, para quem não sabe, a Nike agora é patrocinadora da SP City. Quando a gente falou, putz, patrocínio da SP City. E, para quem não sabe, a SP City, que é uma meia maratona e uma maratona, que exige um super preparo, acontece um final de semana depois da final da Copa do Mundo. E a gente falou, não, mas, poxa, a gente vai patrocinar, as pessoas vão querer correr, e não é à toa que a SP City já tem mais de 30 mil inscritos. Isso é recorde. Então, essa convivência das duas coisas, ela vai acontecer. E acho que também, né, só para fechar aqui a minha linha de raciocínio, por que eu falei no começo tomar cuidado? De um lado, um esporte que cresce muito, do outro lado, um esporte que é fenômeno mundial e é um dos maiores, mas, no momento, eu acho que a gente está num ciclo de Copa do Mundo que, emocionalmente, não estamos tão conectados como os ciclos anteriores. E acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Esse é o ponto. Então, acho que a sua sensação e a minha sensação, e acredito que a sensação da maioria das pessoas, quando, putz, será que a corrida está maior do que a Copa? Vamos falar um pouco de como que emocionalmente nós estamos conectados com o momento da seleção, os jogadores e tudo que habita em torno dessa união nacional do que vai acontecer esse ano, que eu acho que é um pouco diferente do que a gente já viveu. É lógico, só pegando um gancho aqui para deixar para você, é lógico que é uma piada, né? Sei lá, não tem uma relação de causalidade específica entre a Copa estar talvez menos aquecida nos nossos corações e a corrida estar mais aquecida nos nossos corações. É só um gancho para a gente conversar disso, mas acho que as duas coisas são fato. E aí, então, vamos buscar esses ganchos para a gente poder falar de corrida e falar de como isso está tão forte na nossa rotina que talvez tenha um pouco nos distraído de coisas que são mais efêmeras e pontuais. Bom, para quem não me conhece, eu sou Arthur, mais conhecido como Tuca da Global. Também sou publicitário de formação, administrador, especialista em manejo de áreas protegidas. Já empreendo com corrida há mais ou menos hoje uns 15 anos. Né? E sou corredor também, maratonista, ultramaratonista e um apaixonado por esse esporte. Eu acho que... E a gente precisa desses guardiões como o Dani, né? De fato é uma piada, mas tem que ter gente que é ferrenho nessa defesa, porque eu acho que, em grande parte, é por isso que a corrida tem crescido tanto. E concordo muito contigo. Assim, é impossível a gente colocar a corrida na mesma dimensão da Copa do Mundo, mas a gente está vendo que esse fenômeno cultural está ganhando uma força e uma relevância que há muitos anos atrás a gente não via. Né? Eu posso falar alguns dados assim, específicos da minha empresa. Eu estou saindo de um ano de 60 mil atletas por ano para 120 mil atletas ano, né, numa virada de chave. Isso é uma dobrada de tamanho que a gente olha. A gente percebe que as marcas estão entrando cada vez com mais força dentro disso. E quando eu vejo esse movimento todo acontecendo, eu acho que a gente vai ter que conseguir, as marcas, as empresas, né, conseguirem dominar, de fato, o lifestyle do futebol com a disciplina da corrida, vão ser as marcas que vão dominar o jogo. Corrida, hoje, eu acho que, diferente do futebol, né, sobre a perspectiva de que a gente assiste, a gente vê
como espectador esse negócio, a corrida a pessoa está participando. E nós, enquanto organizadores, as marcas e tudo que a gente está vendo, a gente está fazendo parte do suor dessas pessoas em pista, né? Elas estão transferindo o melhor delas para nós mesmos. E, ao mesmo tempo que a gente tem aí um advento das redes sociais cada vez mais bombando, então corrida se tornou capital social forte. Diferente de eu só publicar o time que eu torço, eu tenho todos os dias uma oportunidade para postar, e mostrar o que eu estou fazendo, gerar esse capital social, e, de fato, engajar essa comunidade. E eu acho que é nesse nível que a gente está com a corrida hoje. A gente vê ela crescendo porque ela realmente está fazendo parte do dia a dia das pessoas, está transformando, a realidade dessas pessoas e, ao mesmo tempo, criando oportunidades de negócio inimagináveis aí, assim, para todo mundo que está inserido nisso. Então, eu vejo um pouco dessa forma. Assim, a gente está num momento que a corrida ela só tende a crescer. Talvez a gente esteja vendo um momento que ela está não crescendo mais tão agudo, como você trouxe até, Aline? Eu acho que a gente já não está mais tanto no hype, mas por ser um movimento cultural, ele é um movimento que ele não vai parar de ser. Até aquela pesquisa do Corre falava, corrida não é nicho, corrida é uma multidão. 15 milhões de praticantes. E não são 15 milhões de pessoas que estão assistindo algo, são 15 milhões de pessoas que estão na pista, realmente ali, vivendo isso diariamente. Que não é uma coisa pontual, eu não vou para um jogo. Quem corre, corre todo dia. Isso se torna algo que faz parte da essência da vida daquela pessoa. E aí, acho que fazendo um paralelo com o Copa, o que eu acho muito legal, de fato, é o maior evento que a gente vai ter. Assim, é uma coisa que eu sou um apaixonado por. Mas, cara, é um mega evento esportivo, um mega evento de mídia que dura 30 dias. E quando a gente fala hoje sobre a corrida, é 365 dias inserido no lifestyle daquela pessoa. Então, isso é muito forte. Não é tão agudo, mas, cara, é perene. E para a gente que está aqui, que trabalha com esse mercado, é uma oportunidade da gente vir desenvolvendo essa frente todos os dias com esses clientes, com essas marcas e com tudo que está ali para a gente trabalhar. Boa. Você sabe que durante muitos anos, durante muitas etapas de Copa, ciclos de Copa, a gente começava o ano já projetando menos inscrições, menos patrocínios. Então o dinheiro inteiro vai ser escoado só para falar de Copa o ano inteiro, com ciclos que começavam até bem antes do que estão começando hoje. Eu lembro de ter ido no lançamento da camisa do Brasil para a Copa do Brasil em 2013, com o show da Anitta na praia, feito pela Nike. Foi justamente na corrida, na Nike Corre 10K, no Rio de Janeiro. Esse ano, não estamos sentindo isso. Esse ano, nós estamos num ano em que as projeções não baixaram por causa da Copa. Está todo mundo com as mesmas metas de patrocínio, mesmo com Copa. Então, é mais nessa linha que a gente traz esse comparativo. Não tem necessariamente a ver com uma relação de causa e efeito, mas muito provavelmente tem a ver com essa furada de bolha que a corrida deu e que se transformou numa espécie de mainstream, e agora todo mundo sabe um pouco, assim como a gente sabe um pouco sobre futebol e vôlei e outros esportes que têm uma pegada um pouco mais popular. E são fenômenos ultra populares mesmo. Então a gente está vendo crews bombando, clubs aparecendo, fenômenos tipo corre de quinta em Manaus. Não sei quem já viu isso. É um negócio sensacional. São 12 mil pessoas correndo na rua. Até o prefeito foi. Eles nunca ligaram para a gente. Agora eles estão ligando. Que coisa maravilhosa. Isso é bom mesmo. Mas, tirando esses interesses políticos e falando especificamente do esporte, que movimentos que a gente vê que estão sustentando e fazendo com que os investimentos, tanto no B2C quanto no B2B, estejam mais difíceis de tomar a decisão, até lá na ponta como marca, ou até sobre que tipo de conteúdo a gente está produzindo, e até como captador de dinheiro desse setor. Então, o que a gente enxerga de forças e de movimentos que estão sustentando esse crescimento da corrida nessa pseudo-maturidade que a gente está enfrentando em 2026. Vamos começar do Tuca para a Nath, dessa vez, com a Aline no meio. Boa. Eu vou compartilhar um pouco a minha opinião, mas eu acho que até a Aline é a ponta da lança nisso, enquanto marca Nike. Inclusive, sou fã da marca e de todos os movimentos aí que estão acontecendo. Eu acho que um pouco essa essência de que esse movimento está saindo das ruas dele.
ele não está saindo algo tão projetado e com uma estratégia muito bem desenhada por uma marca, um organizador, ou, enfim, né, um negócio. E eu acho que por ele ter essa essência de ser um movimento cultural, é por isso que isso está ganhando tanta força. E aí, questões que a gente percebe dentro dessa transformação que está acontecendo, né? Esses corres, apesar de eles serem um movimento cultural que impactam milhares de pessoas, eles foram criados por poucas pessoas, né? Quando a gente olha, são ideias de indivíduos que, de alguma forma, são formadores de opinião e que carregam essas multidões e que, fundamentalmente, estão presentes lá toda quinta-feira. Eu percebo assim, Curitiba tem uma crew chamada High Pace Runners. Eles fazem, obviamente, não 12 mil pessoas, mas 1.500 pessoas, que eu já acho uma loucura nas quartas-feiras. Mas as pessoas que criaram esse movimento, elas estão lá toda quarta-feira. E isso eu acho, desculpem o termo, muito foda. Assim, é uma conexão muito grande com aquilo que eles estão colocando, né? E eles têm uma coerência muito grande do discurso com aquilo que eles estão propondo. Chega a ser até difícil para uma marca ou para um empresário conseguir replicar isso, né? Porque é cultura, isso é da rua. Seria quase impossível para uma marca como a Nike estar lá inserida, ou para a Aline, como gerente de marketing, estar toda quarta-feira nesse corre, com todas as atribuições e responsabilidades dela. Então, a gente tem que saber jogar um pouco dentro desse movimento, mas isso está acontecendo. E a gente precisa saber se conectar com esses movimentos de uma forma mais positiva. A gente, hoje, enquanto global, não tenta controlar o movimento, mas fazer parte dos movimentos que já estão aí, porque a gente entende que é difícil, né? A gente, enquanto organizador de grandes eventos, eu vou fazer uma maratona de Curitiba, eu tenho 16 mil pessoas, ou uma prova da Disney, que aí eu vou trabalhar com outro público, né, totalmente distinto. A gente tem uma carga de funções e coisas para que esse evento aconteça muito grande e não consegue ter uma ação perene como, de repente, um treinão toda quarta-feira. Mas a gente consegue conectar, né, os principais movimentos relacionados àqueles segmentos de público com quem a gente quer conversar naquele período específico do evento e trabalhar desenvolvendo eles, né, para a gente potencializar o lançamento das provas que a gente está atuando. Então, é um pouco como a gente enxerga esse movimento. Bom, eu acho que eu tenho um ótimo gancho, muito conectado com isso também. Na minha opinião, o que sustenta o crescimento tão expressivo e o fato da gente não competir mais, e eu, dentro de Nike, tenho muita propriedade de falar disso, porque todo ano de Copa era uma briga, assim. Aí a gente ficava, não, é Copa, mas e running? E todo o resto? E vários anos a gente perdia como running, tá? Eu acho que esse é o primeiro ano, realmente, estou abrindo cozinha aqui, que a gente não competiu. A gente conseguiu manter o nosso orçamento, as nossas prioridades, não é à toa que a gente assinou a SPCIT, né, que é um dos maiores assets quando a gente olha para a organização de prova, né, como eu falei, 30 mil pessoas. Então, é um investimento, é tempo, é esforço, no mesmo tempo de planejamento que Copa. Então, acho que esse movimento, quando eu olho para dentro de casa, ele é real. Então, acredito, né, que para a maior parte das marcas você trouxe de uma forma muito concreta. Mas acho que o que sustenta, e pegando gancho nisso, é diferentes públicos conectados à corrida. Então, você tem o consumidor, o corredor, que é super core. Então, o cara, a menina que acorda às 5 horas da manhã, faz maratona, viaja. E, para isso, você vai ter um pool de marcas que vai falar com esse corredor. E é super específico, né? A gente está vendo crescendo muito agências de turismo especializadas em maratona, assim, que é uma coisa incrível, porque eles não entregam só a corrida, eles entregam experiência, né? Eu acho que a palavra experiência, para quem vive a corrida, é uma palavra que está muito latente. Então, você tem o corredor supercore, o corredor performance. Aí você tem a galera das crews e outras marcas, né? Marcas, por exemplo, de bebidas, marcas de alimentos, marcas de lifestyle, vão olhar para esse público. Então, faz com que essas marcas queiram entrar dentro desse contexto. Aí você tem a geração Z, que é uma geração que ela é um pouco mais híbrida, né? Aquela coisa do, puta, eu vou correr, mas eu quero terminar na festinha, né? Eu ainda estou no momento de faculdade, como que eu insiro isso no meu dia a dia, que eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu também tenho que correr. E aí você vai outras marcas olhando para esse tipo de consumidor. Claro, eu numa empresa, né, endêmica do esporte, quero falar com todos esses públicos, mas cada uma das marcas de cada segmento consegue se manter exatamente conectado com esse público que ele quer falar, que anos atrás era só esse corredor raiz core,
né? A gente falava 35 mais, hoje eu estou dentro desse grupo, tá? Então tá tudo certo nóis, já. é nóis. Mas eu comecei a correr com 25 anos, só tinha eu, assim. Era uma coisa, minhas amigas da escola, da faculdade, o que você está fazendo? Que coisa é essa chata, acordar cedo? Hoje em dia é super legal. E você não precisa acordar às 6 horas da manhã. Você pode correr com a sua galera às 10 horas da manhã. E tem várias marcas de segmentos os mais variados possíveis, que não são só do esporte, olhando para isso como uma oportunidade de negócio também. Então, para mim, o que sustenta é mais novos públicos dentro de um grande mundo e universo da corrida que se expande a partir desse novo público, sabe? Acho ótimo que está sendo gancho para o gancho para o gancho. Olhando, eu acho que eu trabalho com... Posso dizer que já trabalhei com todas as marcas de esporte que hoje atuam no Brasil, muito olhando para a ponta de conteúdo. E a gente vê que a narrativa da corrida ela deixou de ser uma narrativa... onde a marca falava e o público escutava. Isso vem muito do que você falou. As marcas foram obrigadas a olhar e falar assim, gente, espera aí, está tendo todo um movimento aqui que não é o que a gente estava comunicando. A gente estava se comunicando só com esse público. E essa galera está mostrando para a gente que não, eles não querem ser tão limitados, eles não querem ser tratados, eles não querem ter um conteúdo que seja tão limitador, na verdade. Então, acho que vejo uma resposta das marcas a... Peraí, a gente precisa conversar com todas essas pessoas, com todos esses nichos, esses públicos. E aí eu trago... E eu acho que, nesse período de Copa, as marcas que conseguirem conectar esses pontos do jeito mais natural e orgânico são as que vão se dar melhor nesse campo de conteúdo. A Nike fez isso muito bem lá no comecinho, quando NRC, né? Eu me lembro que eu fui num treino de NRC no Carnaval, que é outro... até aquele momento um conflito, assim, né? Mas corrida e carnaval, as pessoas param de correr no carnaval. Será que elas param? Ou assim, quem corre não vai querer ir no carnaval, quem vai no carnaval não vai querer ir no corre. Não é bem assim. E a Nike começou a trazer esse entrelaçar de interesses, né? Então, não, por que a gente não faz um corre que acaba no bloquinho de carnaval? Então, acho que isso hoje está mais latente. As pessoas não querem abrir mão de uma coisa para viver a outra. Elas querem entrelaçar. E vejo que isso traz muita oportunidade para marcas e vejo cada vez mais isso acontecendo em parcerias e conteúdo. Da marca de bebida, está junto com a marca de esporte, está junto com o organizador da corrida, está junto com a marca de roupa, de cosmético, que também está crescendo muito, porque a geração Z, porque as mulheres estão sendo mais representadas nesse conteúdo também. Então, acho que isso tudo sustenta também esse ciclo de investimentos e de narrativas mais plurais. Fantástico. Que bom que a gente está concordando aqui. E eu quero trazer o gancho do gancho do gancho do gancho sobre rede social. Eu quero falar de como a gente se organiza no ambiente digital. A Copa acontece muito no digital hoje em dia, né? São as hashtags mais subidas e principalmente a ciência que a gente mais domina no Brasil, que são os memes, né? Nós somos especialistas em memes e etc. E a Copa é recheada, né? A gente vai tendo que ser muito rápido ali na rede social para se aproveitar de tudo que acontece num dia de eventos de bilhões de pessoas assistindo. Na corrida acontece todo dia, né? E ela está muito ligada com esse ambiente digital. Inclusive, tem pessoas que dizem que se você não postar, você não correu, né? Como que funciona? Tem gente postando sem correr, tá? Tem gente postando sem correr, tem gente cortando o caminho para poder chegar mais rápido e postar um tempo melhor. Pegando o treino do amigo para postar. Pegando o treino do amigo, pegando o Uber para fazer um pace muito melhor. Hã? Emprestando o Garmin para os outros correrem. Emprestando o Garmin, amarrando o Garmin no cachorro para fazer o treino de 100 metros. Essa é boa. Como a rede social, e aí acho que a gente vai falar... Eu queria sair um pouco do óbvio, né, daquela coisa do
porque sim, porque é socialmente implícito. A corrida é um esporte individual mais de comunidade que tem, e ponto final. Mas eu queria entender como a gente está usando, o que está acontecendo no digital, o que a gente tem visto no digital, exemplos que a gente tem visto que tem ajudado a solidificar e enfim, a deixar em alta essa narrativa da sensação que a gente tem de que tudo que a gente olha hoje é running. A gente vai fazendo assim, ó, vai e volta. Isso, agora eu sempre tento trazer, quando eu vou, enfim, fazer uma avaliação, uma estratégia de conteúdo, falar com marcas, a pluralidade, de novo. Eu sinto que a gente tem cada vez narrativas mais plurais na corrida. Isso não é só papo de precisamos ter diversidade, precisamos trazer diversidade. Isso aumenta em muito a capilaridade do conteúdo e o alcance da modalidade. Eu percebo que a gente passou a ver grupos que antes não se viam reconhecidos na corrida e que não viam aquele espaço como um espaço possível para eles passarem a enxergá-lo como tal, graças a criadores de conteúdo que começaram a ocupar e falar, olha aqui, a corrida pode sim ser para você. Existem muitas formas de correr, existem formas diferentes, existem grupos com perfis diferentes. E isso, para mim, é literalmente capilaridade. Você vê, você se reconhece, você se dá o direito de ocupar esse espaço, você compartilha. E isso vai gerando um efeito cascata. E aí, de novo relacionando com o futebol, eu acho que eu vejo um esforço das marcas em tentar criar campanhas de futebol muito emocionantes. A gente tem isso, né? De que tem que ser aquele filme que vai ganhar... Nossa, você vai acabar chorando. E tem tanta riqueza no cotidiano das pessoas. As pessoas vivem um esporte de um jeito que não é o jeito da campanha, geralmente. E eu acho que a corrida entendeu isso. Muito vindo primeiro das comunidades. Tipo assim, eu acho lindo o cara batendo o sub-2. É óbvio que eu acho lindo, mas assim... Eu estou tentando bater o sub-2 na meia maratona. Faz 6 anos, ainda eu não vou bater o sub-2. Então, a narrativa que vai se comunicar comigo, né, se conectar, que vai me fazer consumir essa marca, querer estar nessa prova. Acho que a SP-City é um ótimo exemplo. Porque é uma prova, embora muito desafiadora, que tem muita subida, é uma prova festiva, né? E você vê ali pessoas de vários nichos da corrida e você quer participar. Você quer participar e você quer contar a sua história também. Você quer mostrar o seu ponto de vista também. Então, para mim, isso a mola que continua impulsionando. E, para mim, só vai crescer, porque eu vejo cada vez mais... Hoje, sei lá, é isso, uma influenciadora de corrida de 80 anos. Uma influenciadora de corrida... sei lá, de muitas características mesmo. Acho que pegando... bons ganchos, né? A gente vai levar isso até o final. Mas pegando o gancho da Nath, essa questão da pluralidade para a gente também é super importante. Hoje, assim como todas as marcas, e aqui não tem nenhuma inovação por trás disso, mas tem a inovação na forma como você conduz isso, que é quando você tem o seu squad de embaixadores, aí como a gente quer falar, criadores, influenciadores, né? Acho que cada hora a gente vai usando o nome, mas no final é tudo a mesma coisa, com o mesmo objetivo, que, claro, é como essas pessoas reverberam positivamente, né? Ou expõem o seu ponto de vista, em função do que a gente acredita como marca. E aí, dentro do nosso squad de influenciadores, essa pluralidade ela é muito importante, porque eu acho que não é uma narrativa nova, né? Acho que a Nike também é uma marca que sempre se importou muito em trazer, principalmente, mulheres, no momento em que pessoas não falavam que nós éramos capazes de correr. Acho que isso é muito importante, muito forte, e não é de hoje. Acho que corpos diversos, paces diversos. Então, como você também, como marca, dá protagonismo para essas pessoas poderem contar essa narrativa e inspirar novas pessoas, né? Então, muito do que a Nath falou. Claro, a rede social é para o bem, é para o mal. Fazendo esse paralelo com Copa, eu acho que ainda bem que, quando a gente olha para a corrida, a narrativa ela é muito mais positiva. Então, acho que é muito mais agradável hoje, no momento em que a gente está tentando, né, sair desse aspecto de
putz, ver coisas ruins o dia inteiro e falar sobre os assuntos e ser muito polêmico. A corrida tem, obviamente, a sua polêmica que envolve, né? O atleta, a marca que falou alguma coisa, o influenciador que postou algo, mas são narrativas e polêmicas muito mais controladas do que o futebol. Então, acho que nesse lugar em que a gente vê uma geração, né, um pouco mais próspera, no sentido de querer compartilhar, sair daquele ambiente muito tóxico, a corrida, para mim, é um caminho mais inspiracional hoje, quando a gente olha versus o futebol, que entra em polêmicas, né, seja polêmicas de clubes, outras coisas nesse aspecto. Então, a gente sabe que as polêmicas envolvendo futebol acabam indo para uma narrativa um pouco mais desafiadora do que quando a gente olha para o running, que é muito mais sobre conquista, muito sobre mais viver. E talvez isso, porque a gente está num lugar que é menos ser sobre assistir, né, ser torcedor e ser espectador, obrigada, Nath, e muito mais para ser protagonista dessa história. Então, poxa, qual que é a emoção que você sente vendo a seleção ganhar? A maior emoção da vida, assim. Talvez a única coisa, para mim, que me deixa tão feliz, né? Tá, a última vez que eu vi eu era pequenininha, mas eu consigo lembrar dessa emoção. E, para mim, a emoção mais forte que tem é ver a seleção ser campeã do mundo de novo. É tudo que eu mais quero para esse ano, tudo que eu mais torço. E, para mim, a única emoção que se equipara à emoção disso é completar uma prova. E aqui eu nem vou falar de maratona, porque a maratona é uma história muito individual da Aline. Mas é a coisa mais emocionante. Os meus primeiros 5, os meus primeiros 10. E aqui usando prova como uma referência. Mas acho que a única coisa, quando a gente traz Copa e corrida, ver o seu time, o seu país ser campeão da Copa do Mundo, ele é tão impactante para uma pessoa quanto ela completar o objetivo que for determinante para ela. E expor isso através da rede social é mais fácil, porque você está contando sobre a sua própria história versus você contar a história de uma narrativa de um clube ou o que é ser campeão. Acho que você expressa de uma forma mais genuína. Então, para mim, ela é uma narrativa, em termos de rede social, mais poderosa quando se olha do ponto de vista do que as marcas e os corredores podem contar. Desculpa, posso só pular o Arthur um pouquinho para eu trazer um ponto disso que eu acho que é o caminho contrário, que é do que a corrida pode beber do futebol. E eu estou começando a ver isso acontecer e eu acho muito legal, que é trazer a torcida para a competição, para a prova. Correr prova era muito solitário. Era muito legal para você. Tem lá um monte de gente correndo, mas você acabava, pegava sua medalha, sua banana e ia comemorar na sua casa, né? Assim, quiçá na sua casa, porque seu pai e sua mãe falam, legal, correu 42 quilômetros, sei lá. Ganhou. Você ganhou. Ficou em que lugar? Exatamente, ganhou. Era muito solitário, assim, né? E eu tô vendo o movimento das cheer zones, né? Assim, acho que ainda se usa a expressão em inglês, mas a torcida nas provas, isso muda a experiência do corredor de um jeito, assim, transforma a prova. Transforma a prova. A Expecit ali, aquele finalzinho chegando perto do jockey, é uma coisa, e eu acho que a gente está muito incipiente ainda, mas o brasileiro tem vocação para a torcida, né? A gente gosta de torcer. A gente gosta de torcer. E aí eu acho que... Acho que o nosso problema é acordar cedo domingo para torcer. Mas para ver o jogo da Copa do Mundo, o pessoal acorda. No Japão, eu acordava 2h. Então, monta um café da manhã. Então, estou começando a ver isso que é muito forte no futebol, migrar para a corrida um pouco, e eu acho maravilhoso. Muda a experiência de prova, muda a percepção que as pessoas têm da prova que elas estão correndo. Pegando o gancho do gancho, não, brincadeiras à parte, eu acho que sobre duas perspectivas, né? Essa questão das redes sociais, eu vou muito com o que a Aline trouxe. Olhando sobre o futebol, né? Se a gente for agora para a Copa e perder já logo de largada, acabou aquela bagunça toda, né? E aquela torcida. E a corrida, como ela fala muito sobre um indivíduo, ela permite que ele siga torcendo todos os dias da vida dele. E a cada prova nova que ele esteja, né, vamos dizer, ali competindo, ele não está competindo com um time, com uma galera, ou seja, enfim, ele nem se considera na posição dele ser, de repente, um atleta de elite que vai fazer um sub-2, ele está competindo com ele mesmo. E essa competição de ser com si mesmo todos os dias abre muito espaço para conteúdo, né? E eu acho que essa questão da superação
ela, cara, ela vende nas redes sociais, né? Eu vou falar um case que nós tivemos agora na última edição da Maratona de Curitiba. Um senhor de 82 anos, foi o último atleta a terminar a prova, ele me estourou o tempo limite de prova em 30 minutos. Operacionalmente foi um problema assim, sem tamanho, porque eu parei uma cidade para que ele pudesse, né, finalizar aquela prova, e a gente, inclusive em contrariedade ao diretor operacional da Global, que acaba sendo meu irmão, não queria que a gente publicasse sobre aquilo para não estimular outras pessoas a fazerem o que ele fez. A gente teve mais de 8 milhões de alcances únicos, organicamente, no conteúdo que a gente publicou da chegada dele. Essa superação, né, que vende, a superação individual, ela vende e vende muito. Então, assim, quando a gente começa a trazer isso, agora mais recente também, na última final de semana teve uma prova em que um atleta quase morreu, não sei, hipertermia, alguma coisa, quando tem o superaquecimento. E as pessoas hipervalorizando, vai lá, guerreiro. Né? E aí, em paralelo, começou a outros conteúdos a bombar daí de pessoas técnicas falando, cara, isso não é legal, gente. Não é legal. Se você está indo no teu limite, significa que você está excedendo ele, você está se colocando em risco numa prova. Hoje, qualquer pessoa um pouco mais em sã consciência, treinamento ali mais sério, ela vai rodar abaixo do limite dela. E se ela perceber que ela está indo para além, posso até dizer, na mesma prova, eu cheguei no meu limite, eu parei, dei uma caminhada, 2 minutos, botei o corpo em ordem e voltei a correr. E mesmo assim, ainda bati meu recorde pessoal. E também publiquei, né? E, obviamente, todo mundo ficou lá, uhul, legal, parabéns para você. Então, esse conteúdo ele é muito forte. Eu acho que... E aí, trazendo para um panorama até corporativo. Hoje, quando você faz uma ultramaratona ou uma maratona num tempo recorde, cara, isso fala mais que o MBA, muitas vezes, aqui você publicando, as pessoas te valorizam, te colocam num pedestal, né, e aquilo vai gerando essa sensação. Por que você acha que vale tanto assim? Cara, porque eu acho que fala e comunica muito sobre o posicionamento, sobre quem é a pessoa, sobre disciplina, sobre uma série de aspectos da vida. Então, a gente está traduzindo essas conquistas olhando sobre essa perspectiva. E, pelo menos sobre a minha ótica, eu percebo isso acontecendo no mercado, né? Hoje, falando, apesar de ser um empresário, muitas vezes eu estou numa conversa com outro empresário, o cara, você é maratonista aqui, gera conexão, gera percepção, esse cara é sério, está trabalhando duro, né? Se dedica, acorda às 6 horas da manhã. Então, tem todo um mapa que fica pelo fundo, né? E aí eu acho que, e aí, trazendo mais uma conexão com o que você trouxe, Nath, dessa questão da torcida. Esse é um movimento que, para mim, assim, acredito nisso desde 2017, quando eu assumi a Maratona de Curitiba. Inclusive, nós criamos uma campanha chamada A Nossa Maratona. E ela não era uma campanha para o corredor, era para a cidade. Ainda bastante tempo atrás, a nossa empresa é muito menos estruturada. Eu, pessoalmente, fui nos prédios e nas casas com flyers para as pessoas irem para as ruas torcerem. Agora a gente já fez uma releitura dessa campanha com o Aplaudo um maratonista, e são milhares de pessoas nas ruas torcendo. E, de fato, faz toda a diferença para quem está fazendo a superação, né? Mas também faz para as pessoas que estão na comunidade entenderem o efeito que uma corrida tem, né? Então, trazendo para vocês um dado, né, como exemplo. A Maratona de Curitiba ela é um evento que acontece em 4 dias, entre Expo e prova, e a gente trouxe estudos econômicos que mostram que ela agrega à nossa economia da cidade de Curitiba mais de 200 milhões de reais, né, entre impacto direto e indireto. Falando sobre exclusivamente o final de semana do evento, cerca de 40 milhões de reais injetados na economia. Essa reversão em recurso, ela basicamente supera qualquer jogo de futebol, qualquer coisa que aconteça na nossa cidade, porque a maratona ela traz mais de 50% do público de fora da cidade. São 22 países presentes, são todos os estados do Brasil, mais de 700 municípios. Então isso é forte para a cidade, é uma potência. Então eu acredito que tem que cada várias vez mais. vezes no ano, né? Várias. A gente está falando Maratona do Rio, imagina, tudo que está acontecendo, gigante. Então acho que movimenta a economia de uma forma consistente e perene ao longo do ano todo. Exatamente. Então, acho que são os 365 dias, né? Não é um evento, mas a pessoa ela tem um ciclo de treinamento, ela contrata nutricionista, né? Ela vai ter o treinador específico para uma base de fortalecimento, ela faz acompanhamento médico, ela viaja para correr provas. Quando a gente começa a olhar tudo isso, o impacto assim transversal na nossa sociedade muito grande. Então, eu acho que é isso que acabou acontecendo nesse movimento cultural. Assim, tudo começou a ser percebido pela comunidade que vai além da corrida, pelas marcas.
E aí até uma relação interessante, né? Que não vai só para as marcas endêmicas, né? E acho que até muito menos. Se a gente for olhar, de repente, uma Nike, tem o quê? Talvez 1 ou 2 grandes projetos de corrida no país. Né? Eu tive uma conversa essa semana com a Adidas. A política global de Adidas era um evento por país global. Né? Esse movimento está vindo de baixo. São das pessoas que estão, né, realmente aí, absorvendo essa cultura e trazendo para esse dia a dia muito forte. E é muito potente, né? É como a gente vê. Excelente tradução do que está acontecendo. Acho que fica claro que o running ele preenche um vazio contemporâneo que talvez a gente nem sabia que existia, que ficou muito intenso de uns anos para cá, mas que é, com certeza, agora parte muito mais capilarizada da sociedade. Eu queria falar um pouco de próximos passos, de futuro, do que a gente está pensando. Bom, a Copa vai passar, e aí vai ter daqui a 4 anos de novo, e a gente vai ficar. Né? Nós temos uma batalha diária do running para cumprir. Não que o futebol não fique, né? A gente tem campeonatos incríveis. Enfim, tem meu Coringão aí fazendo bonito nesse fim de semana. Mas, enfim, próximos passos. Vamos falar do nosso setor. Assim, o que a gente deseja para a corrida? O que a gente quer para a corrida? Mais do que o que a gente acha que vai acontecer, mas quais são os futuros desejáveis para o nosso esporte? E claro que vai envolver crescimento, vai envolver capilaridade, mas onde a gente quer chegar? Assim, num movimento onde tem a torcida na rua, né? São transmissões mais interativas e mais legais, porque hoje é chato assistir corrida, né? As transmissões já chegaram lá. Que novos formatos vêm por aí para que a gente tenha, talvez, não só um produto de uso, mas também de audiência, né? Vai ter Kings League da corrida, a gente vai ter distâncias mais curtas, desafios menos centralizados, mais dispersos, a gente vai estar na rua com as pessoas. Que tecnologias vão disruptar essa bagaça toda? Enfim, o que vocês sentem que os próximos 4 anos, até a próxima Copa, vão nos fazer sentir no running a partir, enfim, de agosto de 2026? Isso é difícil pra caramba. Vamos começar pelos especialistas. Bom, eu vou falar um pouco sobre a perspectiva do organizador de provas, né? Eu acho que sim, cada vez mais a gente vai ter inserido a mídia dentro desse processo de, né, organização de um grande evento. Então, a gente não vai se limitar exclusivamente aos públicos presentes na prova, mas sim a toda essa audiência potencial, né? A gente foi um dos primeiros, até inclusive em maratonas, trazer uma transmissão nativo digital, com o canal Corrida no Ar, isso acho que falando lá em 2019, quando não acontecia. E a gente percebe que as pessoas, né, acompanham. Eu até mesmo tinha muita dúvida na primeira vez. Falei, o que a gente vai vender numa transmissão de maratona, gente? KM1 passou, KM2 passou. Mas aí você começa a ver que, cara, legal, mostrar a disputa, traz diferentes perspectivas, mostra o cara na arena, alguém fazendo uma piada, e isso vai gerando esse engajamento ao ponto de hoje, de repente, você tem lá 50 mil pessoas simultaneamente assistindo, interagindo e comentando. E acho que, diferente da TV, elas estão lá literalmente comentando, né, no negócio lá para rodar. Tem uma questão, né? Até você esteve comigo, a gente esteve presente em Atenas 1, 2 anos atrás, e falava-se sobre a ultrapersonalização da experiência. Cara, eu acho que isso vai ser o próximo passo da corrida. A gente tem buscado, né, personalizar a experiência da compra até a execução final em eventos de grandes dimensões. Né? Isso é um ponto que vai tornar as pessoas mais próximas dos nossos eventos. A gente pode dar um exemplo de hiperpersonalização? Cara, um exemplo é você, de repente, personalizar a hidratação específica que esse atleta vai ter durante a prova, né, em um evento para 50 mil pessoas. E você pensar em como entregar isso individualmente dentro, né, do processo para ele. Eu vou chegar lá, então, no ponto de hidratação, eles vão saber que sou eu, e no quilômetro 12 eu pedi para ter Coca-Cola, no quilômetro 17 eu pedi para ter isotônico. Exatamente. Assim, isso ainda não chegou, tá, gente? Isso é aquela coisa, né? É a meta, né? A visão de futuro. Mas o que a gente já tem hoje, um atleta ele já pode escolher o perfil do kit que ele quer, né? Que tipo de item que ele vai estar inserindo dentro desse processo daquele evento específico.
Então, a gente vê essas questões acontecendo. Se ele vai comprar, de repente, igual você tem o camarote nos shows, putz, ele tem um espaço com serviços dedicados. Então, hoje a nossa personalização está mais restrita a grandes grupos, né, e grupos um pouco menores, mas a gente está indo cada vez mais para o individual, né? Então, acho que esse movimento vai acontecer, né, e a corrida tem isso. Eu acho que tem uma questão que também, cada vez mais dentro da lógica do evento, a gente está segmentando o público, as marcas que estão inseridas dentro desses públicos dos eventos e pensando em eventos totalmente dedicados. Posso falar dentro do meu portfólio de eventos, eu tenho desde uma prova como o Disney, que eu falo totalmente com o público família, né, ao Heavy User, que era o grande corredor que a gente estava falando atrás, que é uma prova de 15K com altimetria de 600 metros numa cidade, quase uma corrida de montanha, né, uma corrida especificamente para mulheres, a Corrida da Mulher, uma corrida com causa do Outubro Rosa, Run the Pink. Então, o nosso portfólio ele vai ficando cada vez mais vivo, com um posicionamento muito claro que conecta esses públicos, conecta as marcas que vão patrocinar aquilo, tanto endêmicas quanto não endêmicas. E eu acho que o futuro é um pouco isso, a gente vai personalizar as coisas. Né? Hoje, assim, dentro desse processo, além de ir para fechar, eu acho que a evolução maior ela vai acontecer com o profissionalismo, especialmente da nossa parte. Né? O nosso mercado era regido por, vamos dizer, um professor de educação física que tem um sonho de fazer uma prova, e aquela prova era feita com o coração. Cara, hoje é um grupo de profissionais, altamente profissionais, né? Tendo que estar envolvido para pensar da criação, o planejamento e a entrega. E hoje, quando a gente vai vender um projeto de patrocínio, não adianta nada eu só conhecer do meu produto. Se eu for conversar com a Aline, eu vou ter que fazer um estudo para entender quais são, com profundidade, quem é a ANAI, o que ela tem, quais são os objetivos, e eu adequar isso nessa história para fazer sentido para ela. Senão, perda de tempo dela comigo, minha com ela, porque não vai dar em nada. Né? Então, acho que nesse futuro, essa profissionalização vai ser o que vai reger tudo isso, para que a gente consiga os recursos necessários e entregue projetos realmente que são diferenciados aí no processo. Bom, e acho que como marca, né, e como marca Nike, eu escolhendo para futuro, inovação. Acho que inovação é a palavra que, né, é quase um mantra para a gente dentro da empresa e tudo que tange. Então, no aspecto de inovação, e aí eu queria lembrar de um case que é legal exemplificar. Né? 2 anos atrás, alguns de vocês, acho que participaram, ouviram falar, a gente teve a Nike São Paulo Run, e a gente pensou muito em como inovar, né? E como sair. E como organizador ali, foi uma grande loucura no aspecto de logística dessa prova, mas era uma prova que saía... Absolutamente loucura. Uma prova não que saía sei até hoje de 4 como pontos da cidade de São Paulo, não é qualquer cidade que a gente está falando. Então, desde fechar a Radial Leste, assim, foi uma grande loucura, mas é isso. Eu acho que o que se espera para o futuro é como e chegava, né, no mesmo ponto. Então, acho que quando a gente fala de inovação, é como a gente consegue inovar experiências, né, um pouco disso que a gente estava falando, e sair um pouco daquela coisa, né, da prova na marginal. Acho que todo mundo está um pouco incomodado com isso, e eu acho que o futuro é marcas junto com organização, junto com crews, junto com outros públicos, falar, tá, como a gente pode inovar essa coisa que está um pouco massificada, de certa forma. Então, quando a gente olha inovação do ponto de vista de experiência, acho que as marcas e os organizadores precisam se puxar para elevar para esse outro lugar. Acho que um exemplo também do que eu imagino de futuro é a maratona nas Olimpíadas, né, 2024, que foi a maratona por tous, meu francês não está em dia, mas era a maratona para todos, que foi uma iniciativa inédita, né, primeira vez nas Olimpíadas que os corredores puderam correr o circuito da maratona. Os amadores, né? Os corredores amadores, obrigada. E isso é muito inédito. Quando você olha para a inovação e como você deixa de ser espectador e passa a ser consumidor e protagonista, para mim é a melhor exemplificação que a gente tem de protagonismo dentro de um ambiente que é 100% voltado para atletas profissionais, e você fazer parte disso. É super midiático também, eu acho que é super, né, conecta muito bem com redes sociais e é muito inovador. Né? Então, você fazer parte de algo que é super tradicional. Imagina, é a maratona das Olimpíadas, que é o esporte mais tradicional das Olimpíadas. Amanhã, os seus maiores atletas vão estar aqui no mesmo solo sagrado que você está pisando agora. Não, eu fiquei assim, descabelada. Infelizmente, não consegui. Espero que eles mantenham. Isso foi super bem sucedido. Então, a ideia é que sim. Então, para mim, um pilar é como as marcas e organizadores e, né, todo mundo que está envolvido nesse grande ecossistema da corrida inova na experiência.
Eu acho que como a gente consegue dar acesso a experiências que não é para todo mundo, acho que esse é um lugar super importante também. E, para mim, terceiro e não menos importante é como o atleta de elite ganha mais protagonismo no Brasil. Assim, isso é uma coisa que eu sinto muito quando a gente olha, porque para o futebol, os caras são celebridades, né? As meninas hoje, o futebol feminino tem decolado e as pessoas passam a conhecer mais esses atletas quando a gente olha para futebol. No vôlei, né, a gente acabou de ouvir, também temos atletas do vôlei que transcendem para esse lugar quase de criadoras e influenciadoras. Na corrida, eu desafio aqui a gente falar nomes de atletas do atletismo e da maratona no Brasil, e mesmo fora do Brasil, né? Quando a gente fala, bateu o sub-2, qual é o nome do atleta que bateu o sub-2? Alguém sabe? Obrigada, Você mas não assim... vai. Mas eu acho que, brincadeiras à parte, é isso. Falta um pouco de reconhecimento do atleta. Por mais que a gente esteja vendo uma geração muito mais preocupada com o bem-estar, né, a corrida inserida de uma forma do meu cotidiano, para a minha saúde mental, para minhas crises contemporâneas, o atleta de elite ele tem que ganhar um reconhecimento, um protagonismo que hoje não se fala dentro do atletismo brasileiro. Tem essa tese, né, de que o esporte ele cresce através de ídolos. Acho que quem tem feito esse trabalho no Brasil é o Vanderlei, né? Ele tem saído um pouco ali do casulo, da toca dele para ser um embaixador no mundo. Kipchoge, né? O primeiro homem a correr abaixo de 2 horas. Tem muito feito esse trabalho também, e agora a gente tem criado esses novos ídolos, mas tem muito a ver com transmitindo, na TV, tem que estar na TV aberta, tem que ser falado, tem que estar no rádio, tem que estar nos veículos mainstream, que senão vai ficar sempre com essa sensação de bolha que a gente tem. Mas acho super importante o que você falou. Um complemento nisso, né? Eu acho que há um tempo atrás eu escutei uma frase que eu achei maravilhosa, né? Elogio de adulto é Pix. E eu acho que para a gente, de fato, ter esse crescimento da elite, a gente precisa ter premiações que justifiquem isso. Essa galera precisa ser reconhecida com grana. É isso que acontece no futebol, no basquete, no boxe, né? As pessoas realmente recebem muito recurso por isso. E na corrida é um trabalho um pouco mais recente, especialmente se a gente for olhar aqui no Brasil, até 2022, né? A primeira premiação nossa da maratona era 200 mil, olhava o Rio de Janeiro, que a maior prova era 50 mil reais. Então, torna-se difícil, né, esse reconhecimento, eu acho que em grande parte porque essa pessoa tem que escolher essa trajetória de carreira e ganhar dinheiro com isso. Então, de fato, se a gente tiver uma massificação, né, dessa possibilidade de ganhar recurso correndo, eu acho que isso vai acabar naturalmente acontecendo. Hoje, não só nas provas majors, né, mas no Brasil e todos os países aí como um todo. Bom, trazendo a outra ponta, né? Eu sempre tento, nos meus contatos e nos meus trabalhos com as marcas, acho que trazer um pouco desse pulso da comunidade, que eu acho que é natural que, como marca e como organizadores, se perca um pouco, né, desse contato mais próximo, assim, que a gente, ali, como criadores de conteúdo, também como planejamento, estratégia, consegue fazer essa ponte, essa conexão. Eu acho que, primeiro, a gente tem essa impressão nas redes sociais de que está todo mundo correndo. É muita gente, mas o Brasil ainda é um país com muita gente sedentária, né? E a caminhada e a corrida são esportes com um acesso muito facilitado, mas que poderia ser mais facilitado. Então, eu acho que existe um caminho enorme de troca entre as marcas, as organizadoras e as políticas públicas para que treinar corrida seja mais seguro, seja mais viável, seja mais acessível. Hoje eu estou morando em Santos. Santos, saiu uma matéria esses dias dizendo que é uma das cidades com mais corridas de rua do Brasil, em número, assim. E a gente está agora começando, que eu digo, a cidade está começando debates públicos para que tenha uma pista de corrida, porque tem a ciclovia, que é óbvio que, né, os ciclistas não querem os corredores ali, tem a calçadinha de pedra portuguesa, que quem corre sabe que é um perigo, você torce o pé, cai, e tem a rua. E aí os carros não querem os corredores, os ciclistas não querem os corredores, corre na praia.
Dá, tem maré, tem tudo. Então, acho que tem questões aí de estrutura, de infraestrutura que precisam ser melhoradas. E, assim, eu adoro ver pesquisas sobre corrida. E a gente está vendo um boom de pesquisas sobre corrida, que é ótimo. O que as marcas e as organizadoras estão fazendo com esses números? Porque, assim, eu participo de muita prova, eu adoro. Tem muita gente que corre e que ainda diz que não se sente confortável para correr prova, que não se sente atraído pelas provas, que sente que aquele espaço não é para ele, não é para ela. Por quê? Por que essas pessoas não sentem que aquele espaço é para elas? Assim, acho que precisa, e eu acho que isso, quando você fala de Nath? Por quê? Cara, a gente estava conversando ali fora, né? Eu acho que as provas têm personalidade, né? Algumas provas são mais amigáveis, outras são menos amigáveis. Por que umas são mais amigáveis e outras menos amigáveis? Como é que essas provas estão se comunicando com o público? Como é que elas estão tratando o público na experiência completa daquilo ali? Como é que as marcas estão se comunicando com esse público, né? A gente vê ali erros, acertos, mas tentativas de... A Aline falou, a gente quer conversar com todos esses públicos. Estamos conseguindo? Não sei. Acho que em alguns momentos sim, em outros não. Então, acho que olhar para esses números, olhar para quem gostaria de estar ali, mas ainda não está, ou está, mas de um jeito ainda que não é legal. Acho que antes dessa personificação, personalização que eu acho incrível, acho muito legal, mas eu acho que tem uma que pode ser mais massificada e garantir um acesso maior à corrida para que mais gente, de fato, consiga viver esse esporte que, sim, é maravilhoso, sim, é delicioso. Muito obrigado, senhoras e senhores. A gente deu o nosso tempo. Só queria deixar um lembrete para vocês aqui que elogio de adulto é Pix. Beijos, viu? Que obrigado, isso, Arthur hein? Trausk. Foi esse homem que falou. Gostei. Muito bem, hein? Muito bem, muito bem, muito bem. Muito obrigado, viu, gente?